Paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Desta feita vamos falar sobre o nono tema da nossa série sobre dons espirituais e ministeriais. Vamos falar sobre o ministério pastoral. Já pega aí sua Bíblia, separa a referência que está em João capítulo 10, versículo 11 e versículo 14, Tito, capítulo 1, versículo 7 ao 11, 1 Pedro 5, versículo 2 ao 4, que nos diz: Eu sou bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Tito 1, versículo 7 ao 11. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. 1 Pedro 5, versículo 2 ao 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O ponto focal, o ponto-chave desta lição está na seguinte expressão: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, Jesus Cristo. Partindo desta premissa, vamos para aqui o primeiro tópico, que falaremos sobre Jesus, o sumo pastor, que temos por subtópico do tópico 1 a seguinte expressão, o seguinte tema: Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece, por exemplo, em Hebreus 13, 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor do Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento. O adjetivo grande enfatiza o quanto Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Subtópico 2 do tópico 1. Jesus, o pastor que conhece as suas ovelhas. Em João 10, 14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que por amor protege e cuida das suas ovelhas e das ovelhas que lhe pertencem. Por isso, ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e por intermédio do Espírito Santo e se relaciona com cada um deles. João 10, versículo 5 e versículo 15. Subtópico 3, o tópico 1. Jesus, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem o lucro diário. Este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão o bom pastor. Aqui, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. João 10, 15. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho.
e isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar à Igreja do Senhor, tal como ensina a palavra em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 ao 4, que nós já lemos e serviu como texto base. Síntese aqui do primeiro tópico. Jesus, o pastor supremo, conhece as suas ovelhas e deu a sua vida por elas. Viver como Pedro, a supervisão pastoral. Dirigindo-se aos estrangeiros que haviam sido dispersos entre povos infiéis e frequentemente hostis, Pedro inicia sua carta com um imperativo: a vida santificada baseada no exemplo de Deus Pai. Pelo fato de muitos de seus leitores poderem sofrer injustamente de modo abusivo nas mãos de cruéis agentes do governo, senhores ou maridos, na parte central e mais importante de sua carta, Pedro manda que se submetam à autoridade e sofram, mesmo sem merecer, segundo o exemplo de Cristo. Nesta seção final da carta, Pedro dirige-se aos presbíteros, pastores, responsáveis pelo pastoreio do rebanho de Deus, escrevendo como um presbítero, um pastor mais experiente. Pedro é seu modelo de liderança sobre o povo de Deus. Termina os ensinamentos com uma série de obrigações aplicáveis não só aos presbíteros, mas também a todo o povo de Deus. Comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. A multiplicidade da missão pastoral. Doutrina. Uma das multiplicidades da missão pastoral é a doutrina. Ensinamento, pregação expositiva da palavra de Deus, apologética. Pastoral. Evangelização, aconselhamento, acompanhamento de novos convertidos, visitas, reconciliação. Administrativa. O pastor também tem uma função administrativa. Administrar os recursos da igreja local, patrimonial, financeiro e etc. Vamos para o tópico 2. As características do verdadeiro pastor. Subtópico 1. Um caráter íntegro. A primeira característica do verdadeiro pastor é que ele tem um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve a aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? De simplicidade e mostrar-se esbanjador, de humildade e comportar-se soberbo. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Mateus 2, 7, versículo 24 ao 27, 23, versículo 2 ao 36. Subtópico 2. Exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo 3, versículo 2 e 3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso, de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Estas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos fiéis. 1 Timóteo 3, 7. Subtópico 3. Exemplo para a família. Não podemos esquecer que, antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do Evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja. Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito, aqueles que têm. É o testemunho que toda a família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor que é esposo, pai e talvez avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste,
o seu ministério jamais terá credibilidade. Síntese do tópico 2. Do pastor espera-se um caráter íntegro, um exemplo para os fiéis, aos fiéis e a toda a sua família. A tarefa do pastor é cuidar da sã doutrina, refutar a heresia, ensinar a palavra de Deus e exercer a direção da igreja local, ser o exemplo da pureza e da sã doutrina e esforçar-se no sentido de que todos os crentes permaneçam na graça divina. Sua tarefa é assim descrita em Atos capítulo 20, versículos 28 ao 31. Salvaguardar a verdade apostólica e o rebanho de Deus contra as falsas doutrinas e os falsos mestres que surgem dentro da igreja. Esta é uma tarefa principal do pastor. Bíblia de Estudo Pentecostal. Vamos aqui para um subsídio deste tópico 2 aqui. Prioridade na vida do pastor. Manter as prioridades em sua devida ordem é um dos maiores desafios que o pastor enfrenta. As muitas ocupações do pastorado constantemente pressionam os ministros a comprometer a oração, a vida devocional, a família e às vezes até o padrão moral exigido pela palavra de Deus. As prioridades do ministro do Evangelho devem estar nesta ordem. Primeiro, seu relacionamento com o Senhor. Segundo, sua esposa e filhos. Terceiro, seu ministério e trabalho. Acompanhe-me em alguns pontos de essencial interesse no campo dessas 3 prioridades. Vamos lá. Seu relacionamento com o Senhor. Sua vida devocional é absolutamente decisiva. Aqui vem um testemunho. Anos atrás, segundo o autor aqui da revista, pedi ao Senhor que pusesse em ordem meu horário, e Ele o fez. Todos os dias, das 5 às 7 da manhã, estudo a Bíblia e oro. Tenho sido cuidadoso em observar esse tempo, o tempo mais precioso do meu dia. Meus pais deram-me o exemplo. Seu devocional coincidia com as primeiras horas da manhã. Jesus dedicava as primeiras horas do dia à oração. O salmista Davi disse: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Essa disciplina será fundamental em tudo o que você fizer e intentar realizar. Seu relacionamento com a esposa e filhos. Alguns ministros ficam tão ocupados que negligenciam as necessidades emocionais, alimentares, as necessidades que trazem carências, da família. Esposas e filhos podem ficar ressentidos contra o ministério e mesmo contra Deus. Tudo porque o chefe da família falhou em suprir-lhes as necessidades básicas. Isso é trágico. Já faz tempo que determinei que não vou ganhar para o Senhor os filhos dos outros e perder os meus. O Senhor nos tem ajudado. Paulo instruiu a Timóteo: se alguém não souber ou não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Esse aqui é um livro, está no livro Manual Pastor Pentecostal. Vamos para o tópico 3 e último tópico, o ministério pastoral. Ponto 1. A missão do pastor. O termo pastor, do grego poimen, no Novo Testamento, tem o significado de apacentador de ovelhas ou apacentar ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo, que recebem a Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. Como encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 11. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zeloso amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Ponto 2, subtópico 2. Uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como um bom conciliador.
e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a boa obra da igreja local. Está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. Subtópico 3. O cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Exploravam o rebanho e não o poupavam. Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ezequiel 34, versículo 8 ao 10. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito quanto da sua instrução pastoral ao jovem obreiro que se retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. Tito, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Síntese do tópico 3. A missão do pastor é múltipla, pois ele cuida desde os assuntos espirituais até os mais terrenos. Então, a função do pastor, ou ministério pastoral, tem a missão e traz a missão do pastor como aquele que cuida, como aquele que pastoreia, como aquele que apacenta, como aquele que orienta, como aquele que direciona, como aquele que tem a palavra de Deus para trazer luz mediante uma decisão deste obreiro, deste membro, deste congregado, desta pessoa que está desorientada. E o pastor tem essa função de apacentar, de guiar, de cuidar. Também o pastor tem uma missão polivalente, ou seja, são várias funções, né? Desde a questão administrativa, desde a questão financeira, desde a questão da ordem do culto, desde a questão de se preparar para a mensagem, de se preparar para o ensino bíblico, para a instrução bíblica no púlpito da sua igreja, pela qual ele é o pastor. E também cuidado com os falsos pastores, tem o objetivo de combater as heresias, combater os falsos ensinamentos, combater aqueles que são pastores, mas não são, identificando as mazelas destes e desmascarando a promiscuidade, desmascarando o verdadeiro intento dos falsos pastores. Para quê? Para que o rebanho esteja bem cuidado e para que o seu rebanho esteja livre e com os olhos abertos para os falsos pastores. Conclusão. O dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Amém? Bom, meu querido, chegamos ao fim desta nona lição, desta nona aula, deste nono vídeo, falando sobre o ministério pastoral. Espero ter trazido para você enriquecimento, edificação e elevação espiritual. Peço-te para que você, se possível, retorne, reveja, pare, anote, pegue os pontos aqui que você achou interessante, aplique cada palavra que foi falada aqui no seu coração, que você possa sair daqui com o entendimento do que é, ainda que seja de forma básica, do que é o ministério pastoral. Quais são as diretrizes do pastor? O que o pastor faz? O que o pastor está encarregado ou incumbido por Deus de fazer e de realizar? Amém? Que Deus e Cristo te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.